como eu sei se eu estou um crente maduro? Vou te dar 8 características e você vai se enquadrar aí. Amém? Posso ouvir um amém? Você aí na sua casa. Pastor, para eu finalizar. Pastor, como eu posso saber se eu já sou um crente maduro ou imaturo? Vamos lá. 8 características. A primeira. Quando a sua atitude fala mais do que suas palavras. Percebe-se que você está no caminho certo da maturidade espiritual, quando a sua atitude fala mais que as suas palavras, quando a sua pregação é seu melhor testemunho, irmão. Ao contrário, quando o seu testemunho é a melhor pregação, quando as pessoas olham para você e digam, eu quero ser como você, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Essa é a primeira característica. E eu vou dar um texto para reforçar para quem está anotando. Apóstolo Tiago 1,22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, ou seja, tenha testemunho, pratique essa palavra. Tiago 1,22. Mais prática, a prática gera aperfeiçoamento. Falei com a Johanna essa semana, eu vou fazer um curso de Excel, aprofundado, mas se eu não praticar, não adianta, irmão, eu vou fazer o curso, vou assistir grátis, vou pagar e vou esquecer porque eu não vou usar. Você entende, Lenilson? Então tem que pôr em prática o conhecimento. Senão você vai enfadar. Tem que praticar. Senão nós não somos aperfeiçoados. Então, por isso que o apóstolo Tiago diz, sede praticantes. E não apenas ouvintes dessa palavra. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que eu estou adquirindo maturidade. Quando você consegue dominar seus impulsos humanos. Te dá um texto, João 18, 10. Jesus estava indo para Jerusalém, e nessa ida para Jerusalém, ia passar por Samaria, ou melhor, 18, 10, fala de Pedro. Nesse momento, Simão Pedro portava uma espada, puxou da bainha e feriu o servo sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Esse Pedro aqui fazia tolice, mas os das cartas de Pedro já, com a maturidade, já mudou totalmente, amém? Você não percebe? Pega a 1 Pedro, 2 Pedro, vai ver o que ele escreveu, como ele já estava, como ele escrevia, como ele delineava, mas esse Pedro aqui, e o Senhor disse, Pedro, quem com a espada fere, pela espada morrerá. Você não sabe que eu não poderia pedir ao Pai que enviasse uma comitiva de anjo para cá, para me livrar? Você entende? Então, quando você não consegue dominar os seus impulsos humanos, você ainda não está maduro. Quando as minhas palavras falam mais do que as minhas atitudes, eu ainda não estou maduro. Terceira característica, quando se tem inteligência emocional e sabe lidar com pressões. Você sabe lidar com pressão, irmão? Dentro de casa, no trabalho, fora. É difícil. E eu quero dar um texto para você que está anotando em casa, e aqui, Lucas 9. Esse texto ele fala rapidamente que Jesus estava voltando, ia passar por Samaria, e ele decidiu primeiro ir para Jerusalém. Então ele enviou uma comitiva de discípulos para pedir que ele queria repousar em Samaria. Sabe o que aconteceu? Como havia porfia, a tolice, ele não vem para cá, também vou chegar atrasado na igreja, não vou tocar, eu não vou passear, não vou dar palavra, tolice, irmão. O que eles disseram? Não, nós não vamos receber Jesus. Aí, 2 sujeitos imaturos, quem eram os 2? Tiago e João disseram assim, Jesus, o Senhor quer que a gente ore logo e desce fogo do céu e destrua tudo. Nem assim que dá vontade às vezes, né? Dá logo uma remada no irmãozinho, na irmãzinha, né? Dá uma raiva, meu irmão. Você marca, o sujeito não se conserta, você fala, ele resmunga, ele não tem compromisso, não tem responsabilidade, diz que vem, não vem, diz que lava, não lava, diz que limpa, não limpa.
Diz que lê, não tem compromisso nenhum. Dá vontade logo, Senhor, envia logo fogo e mata logo isso aí. Mata ele, Jeová. Mas não é, irmão. Não pode. Jesus exortou com muito amor. Ora, filho do homem, você não sabia que o filho do homem não veio para matar, né? Destruir a vida de humano, mas sim para salvá-las? Você entende? Então você descobre, você sente que quando você não tem inteligência emocional para lidar com a pressão, é necessário o discípulo o crente passar pela cova do leão, irmão. Deus vai te livrar da boca do leão, mas você vai entrar na cova. Você vai cair na fornalha, mas o anjo vai estar lá para te guardar. Você não vai queimar. Você vai para o deserto, sim, para ser aperfeiçoado, mas não é um lugar para a gente ficar muito tempo. Quarta característica para saber se você está maduro. Eita, pastor. Quando você sabe a hora de falar e a hora de se calar. É forte isso. Mateus 5, versículo 19. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar, e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Sabe aquele sujeito que tu quer dar-lhe aquela remada? Não adianta. A Bíblia diz que a minha justiça é trapo de imundície diante de Deus. E a Bíblia diz também, a minha Bíblia, que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Amém? Nós temos quantos ouvidos? Quantas bocas? Deus sabe o que faz, irmão. Já pensou a Carola nisso com 2 bocas? Quinto, quando é que eu percebo se eu estou no caminho certo da maturidade? Quando eu tenho paciência, resiliência e experiência com Deus. Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. Romanos 5, 3. Diga para o seu irmão, tenha paciência, irmão. Não seja como Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Tenha paciência com Chaves, irmão. Chaves foi em casa, tinha um vaso lá ontem em casa. Um Chaves, tinha um vaso assim, da pastora. O Chaves foi lá, não vou dizer o nome dela, porque a ética pastoral não permite dizer, Johanna. Ela foi mexer no vaso, que foi mexer no negócio na internet. Resumindo, quando eu cheguei lá, ela estava jogada no vaso. Caiu. Aí ainda vem culpar o sujeito aqui. Mas eu resolvi o problema dela, eu consertei lá. Mas o Chaves aparece sempre para fazer umas coisas. Mas tenha paciência com o Chaves, irmão. Todo mundo tem um pouco de Chaves dentro da gente. Não é, Twig? Não é, Antônia? Todo mundo tem. Todo mundo faz besteira, irmão. Mas a gente diz, ela disse para mim, foi sem querer querendo. Então tenha paciência. Ou seja, Romanos 5, e somente isso gloriamos nas tribulações, ou seja, é preciso. Você quer ser aperfeiçoado? Tem que passar por tribulação, irmão. É isso que Paulo está nos exortando. Passa pela tribulação. Você não vai ser aperfeiçoado se não for apertado. Falei para você, eu estive no hospital policlínica lá do Covid, irmão. 8 horas dentro daquele negócio lá. Eu vi morte, eu vi ambulância, eu vi tudo. Eu só lembrava de Jesus. Jesus, sem ar, com uma máscara, sem ar. Eu vou morrer. Fui lá no banheiro, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais, irmão. 8 horas dentro daquele hospital, irmão. Bando de gente morrendo lá, e com tossindo e com tudo mais. Gente passando mal. Digo, eita Jesus, que experiência eu tive. Fui lá no banheiro e digo, meu Deus, eu estava assim lá. Sozinha, a pastora não podia entrar. O que é isso? Tribulação, irmão. Quando eu estava lá no banheiro, Deus veio e me cobriu lá no banheiro.
Me revestiu a cabeça assim todinha. Chega a ver arrepiando tudo até a planta dos pés. Eu me senti forte. Eu clamei a ele, olhando no espelho, eu não aguento mais, acho que eu vou desmaiar. Aí o Espírito Santo veio e me cobriu assim com o manto, e eu senti Jesus Cristo. Eita, foi tocando a minha cabeça, foi minhas vestes, e eu ganhei força para continuar. 8 horas dentro daquele hospital. Eu cheguei 8 da manhã, foi 3 horas só para entrar. Entendeu? Uma luta, irmão. Porque Deus está o quê? Fazendo em mim? Me colocando na tribulação, no deserto, para que eu possa ser aperfeiçoado. Eu posso ser reprovado ou aperfeiçoado, depende de como eu encaro o deserto. E a tribulação me fez um melhor servo, um melhor discípulo, um melhor ser humano. E é isso, por isso que a tribulação é importante. As lutas são importantes. Sabe, você não é o crente Nutella, não, irmão. Tudo prontinho, só abrir, não. Tem que passar por lutas, passar por dificuldades, que você vai ser aperfeiçoado e você vai valorizar o sopro de oxigênio que tem dentro de você. Você vai valorizar a tua esposa, valorizar os teus filhos, valorizar a tua saúde, cuidar melhor da sua vida, da sua saúde, do seu casamento, dos seus relacionamentos. Eu lembro de um pastor que eu amo, o pastor Sidney, que precisou ir. Foi um dos mestres que me ensinou, pastoreei com ele o polo. E ele foi embora. Deus levou ele esse mês passado, né? E uma tristeza muito grande, mas Deus sabe todas as coisas, a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Dá uma tristeza, mas eu sei que os planos de Deus são melhores que o meu. São as tribulações e aperfeiçoamento da vida. Vamos lá para encerrar? Percebe-se que você está maduro, irmão. Sabe quando? Essa é forte, isso. Quando você não se importa mais em ter razão. Discípulo abre mão da razão. A razão é o caminho mais curto para o inferno. Jesus abriu mão da sua razão. Abriu mão até de ser Deus. Abriu mão e veio como ser humano à terra. 100% Deus e 100% homem. Mas abriu mão da glória, abriu mão da razão. Abriu mão de todas as coisas. Amém? Pedro disse, Senhor, eu estou mordido com aquele cara. Quantas vezes eu tenho que perdoar ele, Jesus? 7 vezes? Pedro, 70 vezes, toma-te. Né? Cheio de razão, né? Quantas vezes a gente é gente, Pedro? Chega, seu Pedrão, não foi eu não. Eu tenho razão, pastor, eu tenho razão. Cuidado, irmão, com a razão. É um atalho para o inferno. É 70 vezes 7, irmão. Então tenha paciência. Se você abre mão da sua razão, você começa a estar no caminho da maturidade espiritual. 7, quando eu percebo se eu estou maduro, quando o meu caráter, a minha ética, os atitudes e valores se assemelham a Jesus Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11:1. E para finalizar, a 8ª característica, você está no caminho da maturidade. Quando eu e você, quando nós exalamos o bom perfume de Cristo. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há o quê? Lei. Abre para mim Efésios 4:13. E aí fecha com chave de ouro essa ministração de hoje. Sobre para você saber se você está maduro ou não. Eu posso enviar para você e colocar no grupo da igreja todo o material que está aí para você ler e meditar. Vocês querem? Coloque o Google Documento no celular de vocês, tá? Daqui a pouquinho o Tom já manda para vocês, tá? Está toda composta aqui a ministração de hoje. Chega de brincar de ser crente. Quando era criança, falava como criança, agia como criança, pensava como criança, mas agora eu tenho que deixar as atitudes de criança, as meninices, as tolices, né? A maior vontade de Deus, querido, é que nós chegamos a esse nível aqui. Efésios 4. Isso.
a partir do 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade. O que Deus quer? Que nós chegamos a? Que nós deixamos de ser crianças, deixamos de ser tolos, meninos e meninas, cheios de vontades, até que cheguemos à maturidade, atingindo o quê? A medida da estatura da plenitude de Cristo, irmão. O que é pleno? É todas as áreas. Pleno é completo. Jesus é perfeito, completo. E Paulo nos exorta, e Deus quer que nós sejamos como seu filho, porque nós somos filhos dele também. Bem-aventurados os pacificadores, que eles são chamados de filhos de Deus. Então, Jesus é meu irmão. E Deus quer que você imite a Cristo, porque nós somos irmão dele. E ele é uma referência, ele é reputação. Ele é cheio de amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eita, quantas essas coisas não há lei, irmão. Porque a lei condena, Cristo liberta da escravidão da lei, através do amor, queridos. Amém, querido? Liberem um forte aplauso ao Senhor, querido. Sobe para o 14. 14. Pastor, e qual é o objetivo disso? De alcançar a maturidade. Para quê? Para eu não ser enganado. Para você não ser enganado. Para nós não sermos enganados. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá, nem para lá, por vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos, ou seja, as pessoas sem conhecimento da palavra de Deus ao erro. Esse é o objetivo, que o Senhor quer que eu seja um crente maduro, que Deus quer que você seja um crente maduro, menos tolo, menos menino, menos menina, cheia da unção do Espírito Santo, guiado e dirigido pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos, você que está aí na sua casa também, feche seus olhos, você que está aqui hoje, receba essa canção no seu coração, querido. Aleluia, glória a Deus. Que você seja fortalecido nessa palavra do Senhor.